Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem estiver me ouvindo. É, Agradecer mais uma vez o Curso Popular pela oportunidade de dar essa aula, que hoje está sendo gravada por uma impossibilidade minha de fazer aula ao vivo uns dias atrás, né? Peço desculpas, mas vamos lá, que o importante é vocês terem a aula, né? Hoje o tema, então, ainda é direitos e garantias fundamentais, é uma continuação da primeira aula, né, que eu dei para vocês. É, e na primeira aula eu falei com vocês sobre alguns pontos, né, dos direitos e garantias fundamentais. Então, eu falei sobre aspectos terminológicos, evolução histórica e dimensões dos direitos fundamentais e classificação desses direitos e garantias fundamentais, né? Hoje, dando continuidade a esse conteúdo, eu vou falar de alguns outros pontos. Então, vou falar da titularidade dos direitos e garantias fundamentais, então, pensando na aplicabilidade imediata também desses direitos, nos destinatários dos direitos e garantias e nos limites e restrições aos direitos fundamentais, tá bom? Então, iniciando pela titularidade, né? Acho que é importante, eu falei aqui de titularidade e destinatários, né? Qual a diferença entre titular de um direito e o destinatário de um direito? O titular, ele é um sujeito do direito, então ele é o sujeito ativo ali daquela relação de direito subjetivo. Então é quem tem o direito, né? É o indivíduo que tem o direito. Já o destinatário, ele é a pessoa, então, pessoa física ou natural, né? Ou pessoa jurídica, ou ente despersonalizado, que, em face de quem aquela pessoa que tem o direito vai poder exigir o seu direito. Então, a ele se destina a possibilidade de respeitar o direito, de proteger o direito, de promover o direito fundamental. Então, o titular é o sujeito ativo e o destinatário é o sujeito passivo, né? Então, o titular é quem pode exigir e o destinatário é quem deve cumprir o direito, né? Quem tem o dever de cumprir. Então, passando especificamente para quem são os titulares dos direitos fundamentais, é importante a gente perceber que a gente precisa determinar a titularidade, não de modo prévio para todos os direitos fundamentais em geral. A gente precisa sempre identificar de forma individualizada, olhando cada norma de direito fundamental e principalmente cada circunstância do caso concreto, né? Para ver quem figura ali no polo daquela relação jurídica. Contudo, a gente pode identificar algumas pessoas que sempre podem ser titulares, dependendo da situação, né? Então, sempre a gente vai olhar o direito e ver quem são os titulares possíveis ali. Mas eu vou dar um rol de alguns titulares que normalmente são os titulares dos direitos fundamentais, né? O primeiro deles é, obviamente, as pessoas naturais, né? Então, o indivíduo. E aí a gente traz novamente o princípio da universalidade, que eu já trouxe na aula passada, né? Então, todas as pessoas, pelo simples fato de serem pessoas, são titulares de direitos e deveres fundamentais, mas isso não quer dizer que, pelo princípio da igualdade material, inclusive, não possa haver diferenças a serem consideradas aí, né? No caso de algumas pessoas serem titulares de alguns direitos e não de outros, então a própria Constituição Federal de 88 traz algumas exceções expressamente, né? É, Quando ela dá conta da distinção, por exemplo, de brasileiro nato e naturalizado, ou algumas distinções relativas aos estrangeiros, né? A gente tem o artigo 5º, o caput, né, que já prevê os titulares dos direitos fundamentais, então ele fala expressamente que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. E aí começam todos aqueles incisos que prevêem a maior parte dos direitos fundamentais ali naquele rol, né? Em que pese o artigo 5º caput preveja expressamente só os brasileiros, ou seja, os natos e os naturalizados, e os estrangeiros residentes no país como destinatários, como titulares dos direitos fundamentais,
a gente precisa interpretar isso de forma sistemática, né? Então, de forma sistemática, a partir de uma interpretação sistemática, a gente pode incluir também os estrangeiros não residentes, os apátridas e as pessoas jurídicas, como titulares de direitos fundamentais também, para além dessa redação do caput do artigo 5º, mas ainda que de forma limitada, né? Existem alguns direitos que essas outras pessoas, que não estão previstas ali no caput do artigo 5º, podem gozar. O brasileiro ainda, né, ali no caput é importante a gente ver que está escrito brasileiro só, e só quanto ao estrangeiro é que consta aos estrangeiros residentes no país, né? A gente faz essa interpretação sempre garantindo o máximo de direitos fundamentais. Então, o brasileiro não residente no país não perde a titularidade de direitos fundamentais, né? Os direitos fundamentais não dependem da efetiva residência em território nacional, mas de um vínculo ali de nacionalidade, né? Então, o brasileiro, mesmo que ele esteja residindo fora do país, ele também é titular de direitos fundamentais. Ainda, a gente, mais uma vez, fazendo essa interpretação sempre para dar maior efetividade para os direitos fundamentais, a gente tem que interpretar a expressão estrangeiro residente no país da forma mais ampla possível, né? Então, são todos aqueles que, não sendo brasileiros natos ou naturalizados, estão no país, ainda que temporariamente, mas com algum vínculo com certa duração, né? Então, a gente não existe uma exigência de mínimo de tempo de residência, ou você precisa ter uma residência reconhecida, né? Um direito de residência, nada disso. A gente tem que interpretar essa expressão como sendo, abarcando qualquer estrangeiro que, mesmo temporariamente, esteja com intenção de residir no nosso país, né? E são eles, então, titulares aí dos direitos fundamentais. E os estrangeiros não residentes no país, então, né? Quais direitos? Então, que eu falei que, a partir de uma interpretação sistemática, a gente conseguiria incluir também os estrangeiros não residentes, né? Quais direitos eles teriam garantidos, né? Quais direitos fundamentais eles teriam garantidos? Primeiro, os direitos que guardem relação com a dignidade da pessoa humana, né? Porque não existe como a gente negar-lhes a dignidade da pessoa humana, está prevista em diversos tratados internacionais, e é mesmo um princípio fundamental aí da nossa Constituição, e não exige não exige que a pessoa seja um estrangeiro residente no país, né? Ainda, nessa interpretação sistemática, a gente pode dizer que os estrangeiros não residentes serão titulares de direitos fundamentais quando a própria Constituição ela enunciar esses direitos fundamentais com referência expressa a um alargamento da titularidade. Então, com palavras como ninguém, todos, né? Existem alguns incisos, muitos incisos do artigo 5º, inclusive, que têm essas expressões, né? Eu trago aqui o exemplo do inciso 3, que fala que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, um estrangeiro não residente também não será submetido a tal tratamento, né? Então, quando houver essa cláusula de alargamento da titularidade, os estrangeiros não residentes também estão abarcados pelos direitos fundamentais previstos na Constituição. E, por fim, a gente tem uma cláusula de abertura material, né, do catálogo de direitos fundamentais, no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Eu acredito que eu falei sobre esse artigo com vocês, esse parágrafo com vocês na aula passada, mas vou repetir aqui, de que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, de acordo com esse parágrafo 2º, né, os direitos previstos em tratados devem ser garantidos a todos, né? Inclusive, então, aos estrangeiros não residentes, aos apátridas, a todas as pessoas que não estão abarcadas por esses titulares expressamente previstos aí no caput do artigo 5º, né? Além das pessoas naturais, por uma interpretação, né,
sistemática da Constituição Federal, a gente pode incluir as pessoas jurídicas também como titulares de direitos fundamentais. A Constituição não tem nenhuma cláusula expressa nesse sentido, mas as pessoas jurídicas, elas são projeções das pessoas físicas, né, coletivamente consideradas ali. Então, por isso, elas também precisam ter algumas garantias para que as próprias pessoas naturais, pessoas físicas ali, sejam garantidas em seus direitos, né? Então, por isso que a gente vai pensar em alguns direitos que, pela natureza peculiar da pessoa jurídica, ali relacionados aos seus fins, também vão ser compatíveis com a titularidade por elas desses direitos. Então, a gente pode pensar no direito de imagem, por exemplo, né? Da pessoa jurídica, ela tem algum direito de imagem e ela tem que ter esse direito preservado, né? Que seria um direito da personalidade, mas que também se aplica às pessoas jurídicas, né? E por fim, existe uma crescente discussão aí na academia sobre a titularidade da natureza e dos animais não humanos, né? Como titulares também de direitos fundamentais. A nossa Constituição também não prevê expressamente essa titularidade. Existem constituições, outras constituições que prevêem, né, na América Latina. A gente vai ter uma aula sobre constitucionalismo latino-americano, que eu vou explorar um pouco mais isso. Mas a nossa Constituição, no artigo 225, ela traz vários deveres do Estado brasileiro e da sociedade com a preservação do meio ambiente, né? E a gente sabe que o rol de direitos, ele não está só no artigo 5º, ele está em toda a Constituição, né? Então, os direitos fundamentais não estão só no artigo 5º, eles estão em toda a Constituição. Então, a gente pode pensar que o artigo 225, inclusive quando ele fala da obrigação de proteção da fauna e da flora, ele prevê ali um direito fundamental à dignidade da vida não humana, e coloca, então, a fauna e a flora como titulares também de direitos fundamentais, de acordo com a sua natureza ali, né? Com direitos que façam sentido nesse âmbito de proteção, né? Partindo agora para a aplicabilidade imediata das normas de direitos e garantias fundamentais, o artigo 5º, no parágrafo 1º, ele prevê expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, né? O que isso quer dizer? Que todas as normas de direitos fundamentais, independentemente da sua localização no texto constitucional, portanto, então não precisa estar no artigo 5º necessariamente, elas terão essa aplicação imediata, né? O José Afonso da Silva, que é um grande constitucionalista brasileiro, ele fala que essas normas de aplicação imediata são aquelas dotadas de todos os meios e elementos necessários de sua pronta incidência aos fatos, situações, condutas ou comportamentos que elas regulam. Então, a gente não pode confundir essa previsão de aplicação imediata com aquela classificação de eficácia, né? Não quer dizer que elas têm todas eficácia plena. Pode ser que elas tenham eficácia contida ou eficácia limitada, mas todas têm que ter aplicação imediata. O que decorre disso, então, né? Então, se não são todas de eficácia plena, ou seja, não dá para nem todas podem ser aplicadas só a partir da Constituição, né? Algumas precisam de uma lei regulamentadora, principalmente os direitos sociais, né? Precisam de uma lei regulamentadora, mas esse dispositivo ele traz algumas consequências. Então, ele traz um dever de maximização ou otimização da eficácia e efetividade das normas de direitos fundamentais, somado a um dever de aplicação imediata dessas normas, né? Então, o legislador sempre tem que maximizar, não só o legislador, mas o executor também, né? Então, o legislativo, o executivo e o próprio poder judiciário sempre tem que interpretar os direitos fundamentais de forma a otimizá-los, né? Otimizar a sua eficácia, a sua efetividade. Esse dispositivo, então, também, além disso, ele exclui o caráter meramente programático das normas de direitos fundamentais, né? Essas normas, elas não podem ser reduzidas a uma condição de normas não auto-aplicáveis,
destituídas de eficácia ou aplicabilidade, não, elas são normas que têm que ser aplicadas. E, portanto, elas têm uma presunção de serem normas de eficácia plena, né? Então, que a ausência de lei, ali, em regra, ela não pode operar como um elemento impeditivo ali da aplicação dessas normas de direitos fundamentais. Mas é óbvio que a gente tem que sempre fazer vai depender do exame de cada direito fundamental ali, das posições jurídicas que estão integrando aquela situação concreta, né? Para a gente ver se ele é um direito de cunho negativo, ou seja, defensivo, ou um direito prestacional, de cunho positivo, né? Então, isso vai mudar e vai diferenciar a eficácia e a aplicabilidade desse direito fundamental. Mas existe aqui uma presunção de eficácia plena, né? E, querendo ou não, todo direito, ele tem um cunho negativo e positivo ao mesmo tempo, né? Todo direito, ele tem, mesmo os direitos de eficácia plena, né? Então, uma proibição da tortura, por exemplo, que a gente não precisa de nenhuma norma regulamentando, né? Ele precisa, sim, de uma prestação, porque a gente precisa criar mecanismos para impedir, né? Então, a gente precisa criar órgãos que façam monitoramento, órgãos de monitoramento da atividade policial, por exemplo, ou de outras atividades que sejam potencialmente torturadoras. A gente precisou criar as audiências de custódia, por exemplo, para fazer com que esse direito, né, que é de não ser torturado, tivesse eficácia e aplicabilidade realmente plena, né? E a gente sabe que ele ainda não tem, mas que está nessa busca, sempre nessa busca, né? E mesmo as normas de direitos fundamentais que tenham eficácia limitada, né? Então, por exemplo, um direito à saúde, um direito à educação, que precisam de muitas normas e muitas prestações do Estado para serem realizados, a eficácia desses direitos, por eles terem aplicabilidade imediata, eles têm uma certa eficácia, né? Principalmente para declarar a inconstitucionalidade de atos estatais contrários a eles, ou reconhecer mesmo aquela inconstitucionalidade por omissão, né? E o judiciário poder provocar o legislador a agir ali e a suprir essa omissão, legislar e garantir os direitos. Então, mesmo os de eficácia limitada, eles não são meramente programáticos, eles precisam precisa haver uma ação do Estado para que eles sejam cumpridos, eles sejam prestados ali, né? Mesmo que eles tenham um cunho prestacional, que essa prestação seja feita ou esteja em vias de ser feita, né? Passando então agora para os destinatários dos direitos e garantias fundamentais, ou seja, aqueles que devem cumprir, né, têm os deveres de cumprir os direitos fundamentais. A gente tem os poderes e órgãos públicos, né? Até por força desse artigo 5º, parágrafo 1º. Então, é o que a gente chama de eficácia vertical dos direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais, eles não estão ali numa esfera de disponibilidade dos poderes públicos, eles não podem decidir ou não aplicá-los, foi exatamente o que eu falei agora, eles têm que aplicar os direitos fundamentais. Então, existe uma obrigação positiva de tudo fazer para que aqueles direitos sejam maximamente aplicados, né? Então, que se atinja a maior eficácia possível no âmbito, inclusive, do sistema jurídico. Então, o Poder Judiciário também tem essa obrigação positiva. E a acepção negativa, né? Então, como os direitos fundamentais como uma limitação material ali da liberdade de legislar, por exemplo. Então, não se pode restringir direitos fundamentais fora de algumas circunstâncias que a gente até vai falar mais para frente sobre os limites e restrições. Além do poder público, a gente tem também como destinatário dos direitos fundamentais os particulares, né? O que a gente chama de eficácia horizontal, privada, externa dos direitos fundamentais. Essa parte é bem importante, isso é bem importante para os concursos públicos, então que vocês saibam que quando se fala em eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a gente está falando da relação entre dois particulares. Então, é a obrigação do particular de garantir direitos fundamentais para outro particular. E quando que isso acontece, né?
na nossa sociedade a gente sabe que existem situações de desigualdade geradas ali por distribuição desigual de poderes sociais. Então, por exemplo, as relações de trabalho, ou outras relações, né, de poder que existem na nossa sociedade. E nessas relações, ainda que elas sejam desiguais, é necessário se garantir uma mínima dignidade da pessoa humana, né? Então, o princípio da dignidade da pessoa humana tem que ser preservado e garantido por esses particulares que estão ali numa situação de poder em relação a outros particulares, né? Mas sempre prezando ali pela compatibilização com os princípios da autonomia privada, da liberdade negocial e geral. Então, as questões de eficácia horizontal estão sempre nessa ponderação entre dignidade da pessoa humana e autonomia privada, liberdade negocial, tá bom? Passando agora para o nosso último ponto dessa aula, mas que é um ponto bem relevante, eu vou falar com vocês sobre os limites e restrições aos direitos fundamentais, né? E nessa parte eu vou dividir a exposição em três. Primeiro a gente vai falar do âmbito de proteção, depois dos limites aos direitos fundamentais e depois dos limites, né? Então, como, como esses limites podem ser limitados também, né? Porque mesmo quando a gente fala em limites aos direitos fundamentais, não é qualquer limite que pode ser imposto. Então, passando para o âmbito de proteção. O que que é âmbito de proteção de um direito fundamental, né? É o bem jurídico protegido ali, né? O objeto tutelado por esse direito fundamental, porque, como a gente já viu, os direitos fundamentais, eles não são absolutos, então é necessário que a gente delimite ali qual é o âmbito de proteção, né? Para a gente saber como é que ele se relaciona com outros direitos fundamentais, né? Existem duas teorias sobre limites e âmbitos de proteção dos direitos fundamentais. A primeira é a teoria interna, que fala que o direito fundamental, ele já nasce ali com seus limites, né? Então, que os limites seriam imanentes aos direitos. Então, que a gente não falaria bem em restrições aos direitos fundamentais, mas simplesmente em direitos fundamentais que são limitados, né? Em sua natureza. Então, não haveria tanto uma diferença entre o âmbito de aplicação e os limites dos direitos fundamentais, seriam mais ou menos a mesma coisa, porque o âmbito de aplicação já abarcaria esses limites, né? Os limites são internos ao âmbito de aplicação dos direitos fundamentais. A segunda teoria, que a gente chama de teoria externa, ela, por sua vez, ela distingue ali os direitos fundamentais das restrições a eles, né? Eventualmente impostas ali. E aí eu pego aqui a lição do Ingo Sarlet para falar que essa teoria externa acaba sendo a mais apta a propiciar ali a reconstrução argumentativa das colisões de direitos fundamentais. Então, ela permite a gente pensar melhor nas colisões de direitos fundamentais, na ponderação, né, nas limitações, porque ela permite que a gente pense nisso que eu falei para vocês, que são os limites dos limites, né? Existem limites à limitação dos direitos fundamentais, elas não são imanentes, mas os limites não são imanentes aos direitos fundamentais, e em cada caso a gente precisa pensar até que ponto eles podem ser limitados ou não. E por isso que a teoria externa permite essa maior, pensar um pouco melhor nisso, né? Eles não são dados anteriormente, a gente precisa pensar a partir dos casos concretos que a gente tem. Passando agora para os limites aos direitos fundamentais, então, eu trago aqui o conceito do Sarlet também, que fala que limites aos direitos fundamentais são ações ou omissões dos poderes públicos, ou seja, do legislativo, do executivo, do judiciário, ou ainda dos particulares, porque a gente falou aqui da eficácia horizontal, né? Que dificultem, reduzam ou eliminem o acesso ao bem jurídico protegido, né? Então, afetem ou o exercício do direito, ou diminuam os deveres estatais de garantia e promoção, ou seja, de prestação, né? Então, os limites, eles são isso que reduz o âmbito de aplicação dos direitos fundamentais, que dificultam, que reduzam, que eliminem até o acesso a esses direitos, né? E são três as espécies, basicamente, de limitações.
e a gente sempre tem que ter em mente que essas limitações sempre têm que ter fundamento constitucional, né? Então, a gente sempre está falando aqui de direito constitucional, de olhar a Constituição, né? O primeira espécie de limite é por expressa disposição constitucional, então a própria Constituição trazer os limites, né? É muito comum, eu trouxe um exemplo aqui do artigo 5º, inciso 11, que fala da inviolabilidade do domicílio, né? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador. E aí, no mesmo inciso, traz aí o limite, né? Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, ele já trouxe todas as limitações da inviolabilidade do domicílio, né? Esse inciso, ele é completo. Ele não está falando de regulamentação legal, nada. Ele já traz todas as, as limitações ali que a Constituição entendeu serem possíveis a esse direito fundamental, que é o direito à casa, ao asilo inviolável do indivíduo. Por outro lado, a gente tem limitações que se dão por norma legal promulgada com fundamento na Constituição, né? Então, são as reservas legais. Vou falar um pouquinho mais delas detalhadamente agora em seguida. Mas antes de falar das reservas legais, a gente tem uma terceira espécie de limitações, que são aquelas que se dão por força de colisões entre direitos fundamentais. Então, aquilo que não está previsto expressamente, mas que na Constituição nem tem uma reserva legal, mas que a gente vê que colide ali um direito fundamental, que são, então, formalmente limitados, né? Não tem reserva legal, não tem nada, mas que precisam ser restringidos porque a gente precisa garantir ainda outros direitos igualmente constitucionais e fundamentais, então a gente precisa compatibilizar ali, ponderar aqueles direitos, né? Falando um pouquinho mais das reservas legais, as reservas legais são, então, aquelas disposições constitucionais que autorizam o legislador a intervir no âmbito de proteção dos direitos fundamentais, né? A gente tem reservas legais de duas espécies. As reservas legais simples, que não estabelecem, então, nenhum pressuposto ou objetivo específico a ser observado ali por aquela limitação legal. Então, elas dão uma competência ampla ali de restrição para o legislador. Um exemplo é o artigo 5º, inciso 58 da Constituição, que fala que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Ou seja, genericamente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Essa é uma reserva legal simples. O legislador pode limitar como ele achar melhor. A lei vai colocar tudo o que ela quiser ali como limitação a esse direito de não ser submetido à identificação criminal. Por outro lado, a gente tem as reservas legais qualificadas, né? Que são já aquelas que estabelecem algum pressuposto, algum objetivo para ser atendido ali pelo legislador para limitar os direitos fundamentais. Dentro dessas reservas legais, a gente tem inclusive aquelas de exigência de edição de lei complementar, né? Existem alguns direitos fundamentais que, para serem restringidos, para serem limitados, precisam de edição de lei complementar. A lei ordinária não é suficiente para restringi-los. Mas eu trouxe um aqui que é bem emblemático, que é uma reserva legal qualificada, que é o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, que fala que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas. Então, esse é o direito. E agora a limitação, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Até aí seria uma né, forma da lei. Mas aí ele continua, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, ele está colocando ali que essa lei tem que ter uma finalidade específica, né? Não pode haver a restrição das comunicações telefônicas para de qualquer jeito. Precisa ser para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A gente não pode ter, por exemplo, para uma investigação civil, para um processo civil. A gente não pode ter as comunicações telefônicas abertas
num processo civil, mas só num processo de uma investigação criminal ou instrução processual penal. E também a partir de uma ordem judicial, né? Então, a lei não pode estabelecer que o delegado, por exemplo, determine a abertura de sigilos de comunicações telefônicas, porque a Constituição está falando que precisa ser por ordem judicial. Então, a lei tem um âmbito de aplicação ali, uma competência um pouquinho mais restrita, né? Um âmbito de regulamentação, né? Ela pode regulamentar esse inciso, mas dentro dessas restrições que a própria Constituição já estabeleceu, né? E, por fim, falando aqui dos limites dos limites. Então, como é que a gente controla a constitucionalidade dessas leis que limitam direitos fundamentais, né? E aqui eu vou trazer dois limites, dos limites para vocês. O primeiro é o princípio da proporcionalidade, que tem duas vertentes e três subprincípios, que são bem exigidos em concurso, então é importante vocês saberem. As duas vertentes do princípio da proporcionalidade são a proibição de excesso, primeira, né? Então, é a face negativa ali do princípio da proporcionalidade. É, essa vertente, a proibição de excesso, ela impede, então, que o Estado atue excessivamente sobre um direito fundamental. Ele não pode ter um excesso de limitação, né? Mesmo que ele tenha a intenção de proteger outro direito fundamental e queira restringir aquele, ele não pode fazer isso de forma excessiva. E a segunda vertente, que é a proibição da proteção insuficiente, né? A fase positiva do princípio da proporcionalidade, que exige que o Estado atue eficazmente para cumprir o seu dever de proteção dos bens jurídicos, tutelados na Constituição. Então, é o que impede a omissão constitucional, né? A omissão inconstitucional, na verdade, né? Então, o legislador não pode deixar de proteger os bens jurídicos tutelados pela Constituição, ele não pode deixar de prestar, por exemplo, saúde, educação, ele não pode deixar de fazer isso. E os três subprincípios, né? O primeiro subprincípio é a adequação ou conformidade, que é a análise ali da possibilidade de se alcançar o fim almejado por aquela restrição. Então, se aquela restrição é adequada para atingir o fim que ela deseja, então o fim de proteger outro direito fundamental, por exemplo. O segundo subprincípio é a necessidade. Então, a gente tem que sempre. Pode ser necessidade ou exigibilidade também, é um outro nome. Então, o legislador ele tem que fazer a opção pelo meio menos gravoso, menos restritivo do direito fundamental ali, para o fim que ele está almejando. E, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito, ou o que alguns autores equiparam ao princípio da razoabilidade, né? Que é a análise comparativa entre essas duas coisas. Então, a análise comparativa entre os meios utilizados e os fins que a gente está buscando, né? A ponderação ali. O Starlet fala que tem que haver uma ponderação no exame se as vantagens produzidas pela adoção do meio superam as desvantagens advindas da sua utilização, né? Então, é aquela ponderação entre meios e fins. Tem alguns autores também que acham que essa parte não é necessária, que o meio menos gravoso já seria suficiente aí, mas é importante vocês saberem esses três princípios. Então, adequação, necessidade, proporcionalidade de sentido estrito ou razoabilidade. E, por fim, o segundo limite do limite que eu queria conversar com vocês é a garantia do núcleo essencial dos direitos fundamentais, né? O núcleo essencial é aquela parcela do conteúdo do direito fundamental sem o qual ele perde qualquer eficácia, né? Então, é o mínimo, é o núcleo essencial, é o mínimo que precisa ter para ele ser reconhecido como um direito fundamental. E esse núcleo essencial, então, ele é inviolável. Não é possível limitar o direito fundamental a ponto de atingir o seu núcleo essencial, né? Existem algumas constituições que prevêem isso expressamente. Na Constituição brasileira, isso não está previsto expressamente, então, essa garantia do núcleo essencial não está prevista expressamente. Ela é uma garantia implícita, um limite implícito.
às limitações de direitos fundamentais, né? Porque não tem nenhum artigo específico para garantir isso. E agora eu vou passar para o que eu sempre faço, né? Que são as questões. A gente tentar resolver algumas questões de concurso aqui, para vocês verem como é que essa matéria se aplica geralmente nos concursos. Vou tentar compartilhar minha tela para vocês. Peço um minutinho. Pronto, eu acho que deu. Por aqui na apresentação. Bem, agora já usando o template que mandaram, né, do curso popular. A primeira questão aqui da DPE Santa Catarina, de 2017, que fala que no julgamento do recurso extraordinário, 201.819, do Rio de Janeiro, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do acórdão do ministro Gilmar Mendes, decidiu acerca da impossibilidade de exclusão de sócio por parte da União Brasileira de Compositores sem garantia da ampla defesa e do contraditório. Então, a pergunta o caso em questão representa um leading case inovador da nossa Corte Constitucional, atinente ao seguinte ponto da teoria geral dos direitos fundamentais. Ele queria saber, então, qual é o ponto da teoria geral dos direitos fundamentais, que a gente acabou de ver nas duas últimas aulas, que tem a ver com isso, né? Com a União Brasileira de Compositores não poder excluir um sócio sem ampla defesa e contraditório, ou seja, sem devido processo legal. A primeira alternativa é a proibição proibição de excesso, então o princípio da proibição de excesso, que é o que a gente falou agora, que é uma das vertentes do princípio da proporcionalidade. Segundo, o núcleo essencial dos direitos fundamentais, que é um limite dos limites. Terceiro, limites e restrições aos direitos fundamentais. Quarto, o princípio da proibição da proteção insuficiente, que é, então, outra vertente aí do princípio da proporcionalidade, ou eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. A alternativa correta é a E, então, né? Porque aqui a União Brasileira de Compositores é um particular, né? E aqui a gente está aplicando, então, um particular que está em uma posição de poder, né? Que é uma entidade de classe ali, em relação aos seus associados, não poder, em relação aos seus sócios, não. Ai, peço desculpas pela tosse. Não poder excluir o sócio, então, ali sem devido processo legal. Então, a alternativa correta é eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. Poderia estar escrito eficácia horizontal dos direitos fundamentais também, né? A próxima agora. É uma prova da Defensoria do Rio Grande do Norte, de 2015. Assinale a opção correta em relação aos direitos fundamentais e os conflitos que podem ocorrer entre eles. Vou tirar a minha imagem daqui somente. A proibição do excesso e da proteção insuficiente são institutos jurídicos ligados ao princípio da proporcionalidade, utilizados pelo STF como instrumentos jurídicos controladores da atividade legislativa. Essa é a alternativa correta. Já vou adiantar para vocês. A B. Sob pena de colisão com o direito à liberdade de pensamento e consciência, o STF entende que a autorização estatutária genérica conferida à associação é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus filiados. Essa está errada, né? É necessária expressa autorização do associado. A C. Como tentativa de evitar a ocorrência de conflito, a legislação brasileira tem imposto regras que impedem o exercício cumulado de diferentes direitos fundamentais. Essa está errada, obviamente, a gente pode exercer direitos fundamentais ao mesmo tempo, né? Os direitos fundamentais poderão ser limitados quando conflitarem com outros direitos ou interesses, não havendo restrição a tais limitações. Não, a gente viu agora os limites dos limites, né? E aí, a garantia de proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais está ligada à própria validade do direito.
mas não guarda relação com a sua eficácia no caso concreto. Tá errada também. Para a terceira questão, então, que a gente vai conversar aqui, uma prova da Defensoria da Bahia, né, da FCC, de 2016. A questão fala, é considerado pela doutrina como subprincípio derivado do princípio da proporcionalidade. Então, ela quer saber qual é o subprincípio. Boa-fé objetiva, proibição de retrocesso social, Estado de Direito, de segurança jurídica ou proibição de proteção insuficiente. Essa é uma questão bem simples, né? Vocês veem que é uma prova de defensor público da Bahia, mas é simples. E é desse tema que a gente conversou, então a resposta certa é a E, né? Proibição de proteção insuficiente. Próximo. Uma prova da Defensoria do Pará, de 2022, que fala assim, o enunciado: eficácia horizontal direta dos direitos fundamentais é uma teoria atribuída ao jurista Hans Carl Nipperdey, qual buscava superar a teoria clássica e demonstrar novas modalidades de violações de direitos fundamentais, até então não reconhecidas pela teoria mais tradicional, como a defendida por Jelinek. Constitui exemplo de aplicação inovadora da teoria da eficácia horizontal direta dos direitos fundamentais. E aí ele vai dar vários exemplos de situações concretas, né? O ajuizamento de ação trabalhista contra uma fundação pública para que ela adote medidas concretas para a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos? Não, fundação pública. Nada que é público é eficácia horizontal. Isso já vai ser de grande ajuda nessa questão. A gente pensar que eficácia horizontal é entre particulares, então lembrar isso. B. A interposição de mandado de segurança para exigir que as universidades públicas tenham banheiros designados para atender a pessoas transgêneros. Não. A propositura de habeas corpus para garantir a inviolabilidade do corpo do paciente e fazer valer a sua negativa para a realização de exame de DNA exigido pela autoridade policial. A autoridade policial é uma autoridade pública, então também não. A exigência de um cliente para que uma empresa privada concessionária de serviço público de energia respeite seu direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. Não, porque ela é concessionária de serviço público. E a exigência para que uma escola particular tenha de observar o contraditório e ampla defesa ao expulsar um aluno, mesmo que o contrato entre as partes estabeleça o contrário. É a alternativa E aqui, né? É bem interessante porque é uma escola particular, e é basicamente o mesmo caso que eu falei para vocês na aula, né? De observância do devido processo legal nas relações entre particulares. E uma escola, ela tem aquela relação de poder em relação ao aluno, né? Então, estão todos aí os requisitos da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, nessa alternativa aí. E a última questão que eu trouxe para vocês aqui é uma da Defensoria da Bahia também, de 2016, que fala, no âmbito da teoria dos direitos fundamentais, a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais está atrelada, na sua origem, à função clássica de tais direitos, assegurando ao seu titular o direito de resistir à intervenção estatal em sua esfera de liberdade individual. Essa é a A. Em que pese, vamos ler as próximas, né? Em que pese a doutrina reconhecer a eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, eficácia horizontal, a tese em questão nunca foi apreciada ou acolhida pelo STF. Vamos ler as próximas. A cláusula de abertura material do catálogo de direitos fundamentais, expressa no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, não autoriza que direitos consagrados fora do título 2 do texto constitucional sejam incorporados ao referido rol. Falso, né? Na verdade, é ao contrário, ela autoriza. O princípio da proibição de retrocesso social foi consagrado expressamente no texto da Constituição Federal. Não, não foi. Não existe um artigo falando do princípio da proibição do retrocesso social. E os direitos fundamentais de primeira dimensão ou geração possuem função normativa de natureza apenas defensiva ou negativa. Como eu disse para vocês, todo direito ele tem
as duas funções, né? Tanto a positiva quanto a negativa, tanto a defensiva como a prestacional. Mesmo uma proibição de tortura precisa de prestações do Estado. E aí a gente fica entre a A e a B, né? E aqui a B está errada porque o STF já reconheceu a eficácia horizontal. Eu trouxe um caso para vocês aqui, então a alternativa A é a correta. E o caso dessa união de compositores, que a gente já viu, mas eu trouxe aqui o acórdão para vocês lerem. Vou encaminhar para vocês também no resuminho. E tendo em vista a minha tosse, eu vou parar já a gravação e agradecer muito ao curso popular e aos alunos, esperar que essa aula seja proveitosa para vocês. Obrigada.